Olá, vamos direto ao ponto hoje para falar de um dos maiores desafios na hora de escrever em inglês, principalmente textos científicos. São eles os artigos a, an and the. Parece uma coisinha de nada, né? Mas a decisão entre usar um deles ou simplesmente deixar o espaço em branco pode ser super confusa. Mas olha, a ideia aqui é justamente botar ordem nessa bagunça. Fica a pergunta no ar, né? Por que uma coisinha tão pequena consegue dar um nó na nossa cabeça? A resposta, no fundo, está nos detalhes, nas nuances de especificidade e no tipo de substantivo que a gente está usando. E muitas vezes essa lógica não bate com a do português. Então vamos começar com um pequeno desafio para aquecer. Olhando essa frase, o que vai nesse espaço em branco? Será que é a, the ou de repente nada? A questão toda é, estamos falando dos princípios da termodinâmica de um jeito geral ou de alguns princípios específicos? Porque dependendo da resposta, a escolha aqui muda tudo. E agora essa aqui, temos dois espaços para preencher. E a lógica é a mesma. O experimento em questão é um experimento qualquer, pela primeira vez mencionado, ou é um que já conhecemos? E a reação foi uma reação qualquer ou aquela reação que pegou todo mundo de surpresa? Percebe como cada artigo conta um pedaço diferente da história? Bom, se esses exemplos deixaram mais dúvidas do que certezas, tá tudo bem, é super normal. A ótima notícia é que existe um método, uma lógica bem clara para resolver esse quebra-cabeça. Vamos entender de vez o porquê de cada escolha. E o melhor é que dá para a gente simplificar esse problemão em 3 regrinhas básicas. A ideia é ter um guia prático que transforma aquela hesitação na hora de escrever em uma decisão papum, rápida e certeira. Então, esse aqui é o nosso mapa do tesouro. São 3 passos que funcionam como um checklist mental. Primeiro, a gente identifica a referência. O substantivo é geral ou específico. Depois, a gente olha para as opções. Quais artigos a gramática permite usar nesse caso? E, por fim, a gente analisa o contexto. O substantivo é contável ou incontável? Singular ou plural? Pegar o jeito desse fluxo é o grande segredo. O primeiro passo é, sem dúvida, o mais crucial de todos. É preciso entender se o substantivo se refere a algo genérico, tipo todos em todo lugar, a algo não específico, um qualquer entre vários, ou a algo bem específico, exatamente este aqui. Essa distinção é a base de tudo. O legal desse slide é que ele organiza essa lógica de um jeito bem visual. Olha só, para referências genéricas, como engenheiros no geral, a gente pode não usar artigo nenhum com um plural. Para uma referência não específica, tipo um reator, a gente usa a ou an. E para algo específico, tipo o reator que foi instalado ontem, aí sim, usamos the. Ter esse mapa mental ajuda demais. Vamos ver isso na prática. Essa é a famosa regra da primeira menção. Quando a gente introduz um elemento na conversa pela primeira vez, sem especificar qual é, a gente usa a ou an. Aqui no caso é a reactor, ou seja, um reator qualquer, que quem está lendo ainda não sabe qual é. E aqui a mágica acontece. Na frase seguinte, a gente não está mais falando de um reator qualquer. É daquele reator que acabamos de mencionar. Ele agora é conhecido, específico. Por isso, ele vira o reator, the reactor. A referência deixou de ser não específica e se tornou específica. Simples assim. Agora vamos entrar no campo minado, a maior armadilha, aquela que pega até quem já tem um inglês bem avançado. Os tais dos substantivos incontáveis. Eles têm umas regras bem particulares e, olha, são uma fonte gigantesca de erros. Mas afinal, o que é um substantivo incontável? É só pensar em conceitos como informação, pesquisa ou em substâncias tipo água. Não dá para falar uma informação, 2 informações. Eles representam uma ideia geral, uma massa de algo. Por isso mesmo, eles não têm plural e não combinam com os artigos a ou an. E essa lista aqui é ouro puro para a escrita científica. Palavras como equipment, research, software são arroz com feijão nesse meio. O pulo do gato é entender que, em inglês, elas são tratadas como um conceito único e não como vários itens separados. Escrever equipments ou a research é um erro que, na hora, já denuncia que o texto não foi escrito por um nativo e pode até arranhar a credibilidade. Ok, vamos para a parte mais prática agora. Ver esses erros acontecendo de verdade. Analisar exemplos reais é, sem dúvida, o melhor jeito de treinar o olhar para não deixar esses deslizes passarem nos nossos próprios textos. Esse aqui é um clássico. Equipment simplesmente não tem plural.
Se a gente precisa quantificar, precisa falar de vários, o jeito é usar expressões como pieces of equipment ou items of equipment. Falar equipment é um erro bem comum, mas um erro grave. A mesma lógica vale para information. Nunca, jamais, informations. É sempre no singular e o verbo que acompanha também tem que ir para o singular. Por exemplo, information was obtained, e não were. Aqui o problema foi usar o artigo a junto com software. Como software é um substantivo incontável, não dá para a gente falar um software. O correto é dizer simplesmente software, ou, se for um software específico já mencionado, the software. E para fechar, um detalhe bem específico da escrita acadêmica. Quando nos referimos a figuras, tabelas, equações que têm um número, o artigo de some. O certo é dizer shown in figure 1 e nunca in the figure 1. É um detalhezinho, mas que mostra um nível de proficiência bem alto na escrita formal. E para a gente terminar, fica essa provocação. Depois de tudo isso, qual foi a regra que mais chamou a atenção? A que fez mais sentido? Talvez a armadilha dos incontáveis ou a lógica da primeira menção? Identificar qual foi o ponto de virada nesta explicação é um ótimo jeito de começar a aplicar esse conhecimento de forma mais focada e, claro, muito mais eficaz.